Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, a nossa clássica videoaula de sexta. Um pedido recorrente de nossos assinantes é sobre um oscilador que possa trabalhar em frequências mais altas, que seja ajustável para não depender de um cristal, por exemplo, e podermos ajustar esta frequência em um range bem amplo e de boa estabilidade. Então, na aula de hoje vamos demonstrar um exemplo de circuito que você vai gostar bastante, eu tenho certeza. Baixíssimo custo, boa estabilidade, você ajusta tanto em frequências altas, que é o exemplo da aula de hoje, quanto nas frequências mais baixas. Você vai ver que interessante. Caso você precise de frequências mais baixas, é só alterar alguns componentes. Like de sempre, inscrição no canal. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Precisa de um transformador toroidal sob medida para o seu circuito, para o seu projeto? Toroid.com.br, link na descrição, acesse e faça a cotação para o seu transformador toroidal sob medida. E confira os nossos cursos Hotmart, todos os links na descrição para você. Incrível, lançamos esse mês o ESP32 que muitos estavam pedindo, então aproveite e verifique aqui que está muito bacana. Beleza? Vamos para o vídeo de hoje. Tem sexta, tem clássica, tem sexta, tem legendária. Let's get started! Sempre uma honra gravar esta clássica de sexta que vai ao ar desde fevereiro de 2014, sem falhar uma única sexta aqui no WR Kits Channel. E hoje temos um oscilador muito simples, de baixo custo, muito funcional, que permite a você regular diversas frequências facilmente. Ele tem boa estabilidade, como vamos comprovar na prática de laboratório daqui a pouquinho. Você já está vendo aqui. Você está vendo o datasheet do circuito integrado que vamos utilizar. É um circuito CMOS 4047. Você já conhecia esse cara aí? Se já conhecia, comenta aqui. E vamos utilizar ele no projeto de hoje. Vamos implementar um circuito oscilador. Este dispositivo permite diversas configurações. Ele é quase que uma espécie de 555, pois você já está vendo aqui que ele permite aí operações em mono astável e em astável. É claro que hoje vamos explorar a sua operação astável, que é como um oscilador, e ele tem este aspecto aqui, dual inline, 14 pinos, e você configura a frequência que você deseja a partir de dois componentes, o capacitor e o resistor. Basicamente isso. Então vamos entender aqui como funciona. Uma grande vantagem do CMOS é que podemos alimentá-lo em um range mais amplo de tensões, 5 volts, 6, 9, 10, 12, esse aqui até uns 20 volts você pode aplicar. O nosso circuito final vai ser feito com 15 volts, mas você pode adequar para a alimentação que você precisar. Então aqui no datasheet eu recomendo sempre você ter conhecimento em leitura e interpretação de datasheets. Temos curso para isso, link na descrição, se ainda não fez, é importantíssimo. Aqui está o Logic Block Diagram do 4047, então todos os blocos que tornam possível as diferentes configurações. No modo de mono estável, que você pode trabalhar com um timer, você tem a possibilidade de ativar com um trigger negativo e com um trigger positivo. Tem a opção de retrigger aqui, tem, é claro, um reset, e nós temos aqui dois componentes externos apenas que podem ser utilizados nas mais diversas configurações. Então eu recomendo o estudo deste dispositivo, que ele é bastante interessante e permite muitas aplicações. Eu estou chegando aqui, é a página 13 do PDF, este datasheet e os arquivos da aula estão para download aqui na descrição, só clicar em mostrar mais. E nós temos a saída 13 do circuito, que é a saída de clock principal. Então ele tem essa característica bem interessante, ele tem uma saída do pino 13, que é a oscilação principal, mas ele também tem duas outras saídas, que são no pino 10 e no pino 11, que são o Q e o Q negado, respectivamente. Vamos achar a pinagem aqui de novo do dispositivo, para mostrar para você, ó. O pino 13 é o OSC out, saída de oscilação, o pino 11 é o Q negado e o pino 10 é o Q, saída aqui. Portanto, nós temos o clock
no terminal 13. Então, no terminal 10 nós teremos a frequência dividida por 2. Você configura o seu oscilador e de acordo com a frequência que sai aqui no pino 13, você tem no pino 10 a frequência pela metade, então metade da frequência. Se você ajustar, configurar os componentes externos para 1 kHz, você vai ter 500 Hz no terminal 10. E no terminal 11, no pino 11 do 4047, você vai ter uma cópia deste sinal com a metade da frequência em contrafase, o que torna esse dispositivo muito interessante para aplicações em circuitos que você precisa de 2 sinais invertidos. Um exemplo de aplicação seria em circuitos inversores de frequência, onde você pode ativar 2 dispositivos de potência para acionar o primário de um transformador específico e gerar uma tensão mais alta no secundário, sendo o transformador específico para inversor. Aqui ele mostra algumas equações para você calcular a frequência a partir dos componentes externos, mas eu mostro para você este outro datasheet do 4047 da fabricante Fairchild, onde nós temos um formato de tabela, assim você não precisa se preocupar com fazer cálculos. Então, aqui para uma frequência de 1 MHz, por exemplo, eu quero configurar em torno de 1 MHz, nós precisamos, aqui é 1000 kHz, que é o mesmo que 1 MHz, para deixar bem claro isso, de um resistor de 22K e um capacitor de 10 picofarad. Na prática eu vou utilizar um resistor de 9.1 kΩ, que é pouco menos da metade de 22K, e um capacitor de 22 picofarad, que é um pouco mais que o dobro do capacitor. Então teremos em torno aí de 1 MHz de frequência nesta configuração, uma frequência alta. Porém eu vou utilizar também um resistor adicional em série ajustável, também conhecido como trim-pot, em série com o resistor de aplicação, e com ele poderemos ajustar um range amplo de frequência que veremos na prática. Portanto, você pode observar que você define uma frequência aí de trabalho, a partir desta tabela você tem boas aproximações, 100 kHz, 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, então veja que trabalhamos também com frequências mais baixas com este circuito integrado, caso você precise, e ajusta com um trim-pot, por exemplo. Aqui tem o gráfico da resposta do período, tá certo? Aqui é o período do Q negado e OSC out, de acordo com a tensão de alimentação. Então veja que temos influência da tensão. No caso aqui, 15 volts, eu terei um período menor, o que significa uma frequência maior, pois é inversamente proporcional. Se eu trabalhar com 5 volts, os mesmos componentes para 5 volts já serão um pouco diferentes, já resultarão em uma frequência um pouco diferente, tá certo? Mas isso é questão de você ajustar na prática. Você pode, baseado nesta tabela aqui, pegar a frequência aproximada do que você quer, pegar valores aproximados de componentes aqui, e aí fazer um ajuste em trim-pot. Se você precisa de uma frequência muito específica, utilize um trim-pot multivoltas para fazer o ajuste certinho, o ajuste fino. Diagrama esquemático está aqui. Hoje é bem simples o esquemático. Nós temos o 4047. Como dito, eu vou alimentar em 15 volts. Temos aqui um capacitor de desacoplamento de 100 nano, um capacitor bastante útil. Vamos ver na prática o efeito que teremos nos sinais de oscilação sem ele. Eu vou mostrar isso para você. E teremos o aumento de ruído, o aumento do efeito spike nas formas de onda, removendo o capacitor de desacoplamento. Vamos alimentar com 15 volts, mas você pode utilizar outras tensões, como dito, pois é um CMOS, então pode alimentar com 5, 6, 9, tem a tensão que você preferir. A configuração para ele funcionar como um oscilador basicamente é essa. Eu coloco o pino 5, 4 e 6 a VDD, o pino 8 e 12 a VSS, que é o terra do circuito, é o ground, como você vê aqui. O reset, que é o 9, vamos deixar desabilitado, ele é ativo em 1, então vamos deixar constantemente em VSS também.
VDD é o pino 14, vai para os 15 volts, no nosso caso aqui o VSS vai para o terra do circuito, e nós temos o pino 3, que é o comum entre o resistor e o capacitor, o pino 1, onde ligamos o capacitor, e o pino 2, onde ligamos o resistor. Tá aqui. Capacitor de 22 picofarad, entre o pino 1 e o pino 3, e o resistor de 9K1, entre o pino 2 e o pino 3. Só que ainda em série com o resistor eu tenho um trimpote de ajuste de 100K, 100 kΩ. E este trimpote torna possível o ajuste em um range amplo de frequências. Então eu teria uma frequência da ordem de algumas centenas de kHz até próximo de 1.5 MHz com estes componentes aqui. Repito, você pode trocar estes componentes e obter ranges de frequências diferentes. E o resultado será bem interessante, pois o 4047 lhe garantirá boa estabilidade no sinal, como veremos na prática daqui a pouquinho. Então em OSC Out nós teremos esta frequência mencionada em torno de 170 kHz a 1.4, quase 1.5 MHz. Aqui no Q negado eu tenho a metade da frequência que estará saindo aqui, e no Q o inverso do Q negado. O Q negado, o inverso do Q, enfim, um defasado 180 graus em relação ao outro. Simples, não é mesmo? 4047 simplifica demais este oscilador, temos apenas 3 componentes externos e um resultado muito interessante na prática. Eu convido você agora para vermos todos os testes. Venha comigo! Chegou a hora daquela prática bacana da nossa clássica de sexta. Eu tenho o circuito montado aqui, o 4047, o trimpote de ajuste, o resistor de 9K1, o capacitor de 22 picofarad, o desacoplamento aqui de 100 nano sobre os terminais de alimentação, e vamos alimentar o circuito aqui com 15 volts. Este resistor está aqui, pois eu vou ligar depois na saída o analisador de espectro. Vamos ver o sinal no domínio frequência no final da prática, então fique até o final para ver a análise que vamos fazer, bem interessante. Então aqui a saída de oscilação principal, aqui os dois sinais Q e não Q, que tem a metade da frequência do sinal de oscilação. Vamos ligar o circuito, eu posso alimentar com 15 volts, você pode utilizá-lo em outras tensões, pois é um circuito integrado CMOS, como vimos na parte teórica. Nossa fonte aqui já está ajustada para 15 volts, como é um circuito de baixíssimo consumo, eu posso limitar em uns 100 mA, é mais do que o suficiente, como veremos. Vamos liberar a saída da fonte, já estamos gerando o sinal e está aí, ó, 6 mA de consumo apenas. Vamos verificar as formas de onda no osciloscópio e fazer diversas análises no oscilador. E aí estão os nossos sinais do circuito todos juntos aqui para você conferir. A nossa saída, o oscilador, a saída Q e a saída não Q. Então podemos ver uma cópia em contrafase. Estes sinais que têm a metade da frequência de oscilação poderão ser úteis para projetos como inversores de frequência, por exemplo, quando você precisa de uma cópia do sinal em contrafase. E está ajustando aqui perfeitamente, ó. Aqui eu aumento a frequência. Frequência máxima com este arranjo de componentes deu em 1.42 MHz. E aqui eu diminuo a frequência. A minha frequência mínima ficou em 170 kHz. Então veja que com a simples alteração destes componentes do 4047 você facilmente pode obter outros ranges de frequência. E vocês repararam a característica de estabilidade do sinal? Muito legal isso, né? Olha aqui, o ajusto ele se mantém. O osciloscópio está rodando aí, eu não estou com o osciloscópio pausado. Prova disso é quando eu movimento aqui, eu consigo ajustar a frequência facilmente. Ajustei e fica fixo aí. Então tem uma excelente estabilidade este tipo de oscilador, apesar de utilizar um circuito RC. Veja que interessante. Um teste que eu sempre gosto de fazer com vocês em circuitos osciladores, especialmente estes de maior frequência, é a mágica do capacitor de desacoplamento. Querem ver só? Eu estou aqui com o capacitor de 100 nano em cima do circuito integrado, sobre os seus terminais de alimentação. Você está vendo as formas de onda aqui, os sinais quadrados na tela do osciloscópio. Observe o que vai acontecer quando eu remover o capacitor aqui.
Tá aí. Então, este é o sinal que obtemos na saída sem o capacitor de 100 nano sobre o circuito integrado. Aumenta consideravelmente o ruído aqui nas transições e o efeito spike do circuito. Inclusive fica perceptível aqui no meio do período, ó, ou melhor dizendo, no meio do sinal em high aqui, ele detecta a transição da saída do oscilador e dá uma oscilada, de forma análoga ao sinal em verde aqui na descida do sinal do oscilador. Ele detecta essa transição e dá uma oscilada, e isso é diminuído drasticamente com o capacitor de decoupling aqui entre os terminais de alimentação do 4047. Muito bacana mesmo. Já sabemos a frequência máxima e mínima aqui do oscilador. Nós temos aí 1.42 MHz de máxima e de mínima nós temos aí, dá para diminuir mais um pouco, 170 kHz, com este arranjo de componentes que fizemos. Vamos ajustar aqui para a frequência máxima e vamos adicionar aqui a medida de Rise Time. Pegar aqui no canal 1 mesmo. Eu quero saber o Rise Time, quero saber o Fall Time e quero saber o Positive Duty. Então nós vamos ver o Duty Cycle, o positivo, o ciclo de trabalho positivo, o tempo de subida e o tempo de descida da minha forma de onda. Dando um zoom aqui, nós temos o tempo de subida, é o tempo que o sinal leva a percorrer 10% a 90% do nível de tensão. Estamos aqui trabalhando em 15 volts e o Rise está em torno aí de 30 nanosegundos. Fall Time, eu vou ter que modificar aqui o trigger para a borda de descida. Aliás, eu tenho que trigar para o canal 1, estamos analisando o canal 1. Eu consigo verificar a descida do sinal, também em torno de 30 nanosegundos. Ó. Às vezes fica em uns 28 nano. E o Duty Cycle, vamos ver aqui, 50,8%. Muito bom, o Duty Cycle bem próximo aí de 50%. Vamos trigar de novo para o canal 4. E vamos adicionar a medida de frequência. Pode ser canal 3 mesmo, para você verificar aí que é a metade da frequência. Ó. Vamos ajustar aí para próximo de 1 MHz. Uma dica também, utilizar um trim-pot multivoltas para ficar ainda mais fino o ajuste. Então olha só, praticamente 1 MHz, vamos colocar o período completo, ele consegue medir aí praticamente 500 kHz. Isso comprova que esse sinal é metade, mas em uma análise visual já conseguimos ver, é claro, que um período completo do sinal em lilás me dá 2 períodos do sinal em amarelo. Mas aqui na medida também estamos validando essa questão. Como você viu, este é um oscilador que apresenta boa estabilidade, uma excelente indicação para você aplicar em projetos em que precisa às vezes da frequência e da metade dela, ou da frequência e do dobro dela, e sinais em contrafase. Ele já oferece isso tudo para nós, 4047, o circuito integrado que deixamos como dica para você ter em seu estoque. Agora eu liguei o analisador de espectro na saída do nosso oscilador para verificarmos no domínio frequência este sinal. Então é bem interessante, pois, como sabemos, uma onda quadrada é composta da somatória das harmônicas ímpares do sinal. Então vamos ver isso na prática aqui, novamente comprovando que Fourier estava certo o tempo todo. Olha que interessante. Aqui está o analisador, vamos configurá-lo e vamos analisar algumas harmônicas deste sinal quadrado do nosso oscilador. Tá aí, galera, olha só, fundamental aqui em aproximadamente 1 MHz, aí temos 3 MB, 5 MB, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ou seja, as harmônicas ímpares do sinal. A somatória destas componentes vão formar este sinal
quadrado bonito que você está vendo ali no domínio tempo. Perfeito. Desligando aqui o domínio tempo, nós podemos ver apenas o espectro de frequência e está aí. Vamos fazer uma varredura mais ampla, aumentar aqui. A frequência está iniciando em 200 kHz, indo até 20 MHz. Eu vou ir até uns 60 MHz agora. Olha só que bacana. Aqui conseguimos ver que a somatória das harmônicas se estende por todo o espectro de frequência, podemos dizer que vai até o infinito. Mas é claro que a amplitude vai caindo das componentes do sinal. Quanto mais componentes tiver o sinal, mais tendendo à perfeição esta onda quadrada estará. Aí teremos uma onda que, idealmente, ela teria uma subida imediata, sem nenhum rise time e nenhum fall time, teria uma descida imediata, que essa seria a onda quadrada perfeita, que sabemos, é claro, que não existe isso na prática. Vamos aumentar um pouco mais a varredura, stop até uns 120 MB agora, e você pode ver que continuamos com a somatória aí das harmônicas, tá aí todo o espectro para nós. Vamos diminuir agora a varredura, pegar aqui até uns 6 MHz. Analisar a fundamental e as duas primeiras harmônicas do sinal. Aqui temos 1 MHz, aqui temos 3 MHz e aqui temos 5 MHz. Se eu modificar o BW, eu estou com um BW bem brando aqui, em torno de 5 kHz. Vamos colocar em um BW de 800 Hz, por exemplo. Com isso, o filtro fica mais criterioso e conseguimos ver mais detalhes do sinal. O analisador demora um pouco mais para atualizar nestas condições, mas podemos ver claramente isso ocorrendo. Fantástico! No domínio frequência conseguimos analisar o sinal com maiores detalhes. Vamos modificar de novo o BW aqui, agora para 5 kHz como estava. Eu vou ajustar aqui a frequência do nosso oscilador. Você pode ver ali que à medida que eu ajusto, nós temos a variação da fundamental. Aqui eu estou diminuindo, agora estamos ali em 600 kHz, mais ou menos. Agora aproximadamente 500 kHz, aqui está a fundamental. E eu trago todas as componentes mais altas em frequência junto. Então nós temos aqui a somatória das harmônicas a 500 kHz, que é 1.5, 2.5, 3.5 MB e assim por diante. Ó, estou trazendo mais as componentes. E se eu aumentar a frequência, eu desloco a minha fundamental para a direita aqui. E as harmônicas também são deslocadas, ó. E também eu consigo observar um afastamento. E é uma coisa lógica, a harmônica fica mais distante com a frequência fundamental sendo mais alta. Tá aí, galera, mais uma aula, uma clássica de sexta, tem clássica no seu WR Kids Channel. Deixe seu comentário aqui embaixo. Circuitos osciladores sempre são incríveis e existem infinitas possibilidades para desenvolvimento deste tipo de circuito que podemos aplicar nos nossos projetos de eletrônica. Portanto, sempre que possível traremos este tipo de circuito, eu sei que vocês gostam bastante também. Deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, que é muito importante para nós aqui compartilhar o conteúdo com todos os interessados. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. Compartilhe com todo mundo, nos siga nas demais redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, todos os links na descrição, muito conteúdo de eletrônica e maratone os nossos mais de 3.000 vídeos no canal. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.